Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Somos gratos a Deus, meus amados e queridos, por mais uma vez subir aqui nessa tribuna da igreja onde nós pastoreamos. Sempre uma honra muito grande, uma responsabilidade, pregar a palavra que Ele te dá para as ovelhas do Senhor Jesus. Muito grato a Deus de minha querida Cristiane com seu filho Pedro. Para nós uma honra, uma alegria fora do comum vê-la novamente. Já tive com sua esposa ali no trabalho por algumas vezes, com o irmão Marcelo. Então para nós é uma honra muito grande. Também a nossa irmã que está nos visitando nessa noite. Fique à vontade nessa casa, fique à vontade para a Igreja Assembleia Colônia Firmeza. Na verdade, uma honra muito grande ter a irmã aqui conosco, prestando culto de adoração a Deus. Amados e queridos irmãos, assentado onde você se encontra, abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 19, verso de número 41, verso de número 42, verso de número 43 e o verso de número 44. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o seu santo nome. Também mano passando aqui, mano está lá viajando para cima e para baixo aí, e sempre que pode ele dá uma passada aqui perto da sua casa, né, de aqui Itabuna, e cultou aqui conosco. Uma honra muito grande também estar com o irmão Mano nessa noite. Lucas capítulo 19, verso de número 41 ao 44. Os irmãos que acharam digam visitação. Está assim inserido na palavra do Senhor. Lucas capítulo de número 19, verso de número 41 em diante, que diz assim a Bíblia: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao mesmo neste teu dia, com que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e de aleluia sitiarão, e te estreiterão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos, e tudo, aleluia, que está dentro de ti, aleluia, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Diga comigo: pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, ó Deus, aí em concordância com a oração da tua filha, quero mais uma vez neste dia, meu Senhor, apresentar minha vida diante de ti, reconhecendo, ó Deus, que eu sou um homem falho, carente da sua ajuda, e que se porventura neste dia, meu Senhor, desde a minha última oração, se porventura eu errei, falhei contra o Senhor, ó Deus, ainda que tenha sido de forma involuntária, me perdoa, Pai amado, ó Pai querido, me perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, para que eu continue habilitado para pregar a tua palavra, para que o teu Espírito continue no nosso meio, e que as revelações contidas neste texto, meu Senhor, seja, aleluia, explícita não somente a mim, mas toda a tua igreja nessa noite, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, aleluia, preenchidos com a tua presença, que nós possamos sair daqui, ó meu Senhor, aleluia, aparelhados para mais uma semana de combate, e que somente o teu santo nome permaneça exaltado e glorificado sobre a face da terra. Os que assim concordam comigo, digam amém. Amém.
Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, se nessa noite eu tivesse que colocar um tema nessa mensagem, o tema seria o cumprimento do tempo da visitação e do juízo. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no Evangelho, o qual escreveu o querido médico Lucas, se faz necessário nós falarmos algumas coisas para os irmãos. Livro de Lucas, 42º livro da Bíblia, com seus 24 capítulos e seus 1151 versículos. O livro de Lucas, amada igreja do Senhor Jesus, é escrito no período de 60 a 65 anos depois de Cristo. É conhecido e notório dentre todos os biblistas que este livro foi escrito por Lucas, e Lucas ele vai trazer como gozo, segundo Donald Stamps da Bíblia Pentecostal de Estudo, Jesus o Salvador divino e humano. Observe que o tema, aleluia, deste livro já vai mostrar a característica de Jesus que nós não encontramos no Evangelho segundo escreveu Marcos, que nós não conseguimos encontrar no Evangelho que segundo escreveu Mateus, e também muito menos no Evangelho escrito por João. Lucas ele vai ter a sensibilidade, segundo o próprio Donald Stamps, que quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós percebemos que Lucas era um hábil, aleluia, escritor, também um teólogo inspirado e que muito também conhecia de história. É sabido de todos nós outros que Lucas ele vai escrever 2 livros na Bíblia Sagrada, este Evangelho que eu vos falo, e também, aleluia, o livro, aleluia, histórico de Atos dos Apóstolos, onde vai narrar os primeiros 30 anos da igreja, onde a igreja de Cristo Jesus rompeu, aleluia, entre tantas dificuldades que haviam já naquela dispensação, conseguindo para Jesus 32 países, você sabe, 54 cidades e 9 ilhas do Mediterrâneo. Isso foi a igreja que rompia sobre a face da terra, fazendo o ide do Senhor, levando a palavra do Senhor para outras nações. Lucas, aleluia, lhe foi incumbido pelo Espírito Santo, sendo ele o único humano não judeu a escrever um livro da Bíblia. Logo você precisa, aleluia, aguçar o seu entendimento para entender que nós estamos falando nessa noite de um homem diferenciado. Quando Paulo escreve aos Colossenses no capítulo de número 4, do verso de número 14, é o próprio apóstolo Paulo quem diz, ele cita: saudai aos irmãos e o amado médico Lucas. É Paulo que nas suas epístolas faz menção de que Lucas também era médico, que conhecia de tudo que fosse a respeito da saúde humana. Por isso que quando Jesus está no Getsemane, é Lucas que melhor detalha, é Lucas que fala melhor. Quando Jesus, no seu momento de agonia, os seus poros abriram e Jesus começou a suar sangue misturado com água, Lucas é quem melhor explica, porque ele conhecia, aleluia, dos ramos da medicina. Mas Lucas escreve este evangelho para um certo Teófilo. Este Teófilo tem por nome aquele a quem Deus ama. Theo significa Deus e Filó significa amor. Então o nome Teófilo significa aquele a quem Deus ama. Por isso que no capítulo número 1 de Lucas, do verso de número 3, ele que diz: pareceu-me muito bem escrever tudo a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Ele estava escrevendo um novo converso que, segundo alguns estudiosos, estava dentro da corte romana, mas queria saber mais de Jesus. Por isso que Lucas escreve direcionado a ele, mas também a todos os gentios daquela diáspora. Perceba a importância que Lucas teve para aquele momento, porque não se tinha muitos escritos, não se tinha acesso à escrita, e Deus impulsionou o Espírito Santo a tocar em Lucas, e ele de forma muito, aleluia, de maestro, escreveu este evangelho aqui.
aqui, mostrando toda a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele estava na terra como Deus, mas ele também era humano, sujeito a todas as paixões, sujeito a todos os deslizes, sujeito a tudo que eu passo e que você passa também. Você já percebeu que quando o nosso acusador, ele tenta nos acusar, tribuna, diante do Deus vivo, me permita delirar nas Escrituras, é o próprio Cristo que intercede, é o próprio Cristo que diz para o Pai: Pai, eles são, aleluia, eu andei no meio deles, eu sei que eles são fracos, meu Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Enquanto nós temos Satanás para nos acusar, nós temos Jesus, aleluia, para ir diante do Pai e julgar a minha causa e a tua causa. Mas quando nós nessa noite nós lemos essa expressão que está inserida no capítulo de número 9, esse capítulo de número 19, melhor dizendo, do verso 41 ao 44, ele vai ter algumas características que vai mostrar esse lado humano de Jesus. Está inserido, aleluia, que quando Jesus chegara, ele olhando a cidade de Jerusalém, está inserido que Jesus havia chorado sobre ela por aproximadamente 3 vezes. A Bíblia Sagrada vai nos narrar que Jesus Cristo, ele havia chorado, que Jesus Cristo havia se emocionado a ponto das lágrimas rolarem pelo seu rosto santo. O amor de Cristo aos Hebreus, no capítulo de número 5, do verso número 7, ele faz a seguinte menção: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrimas e orações e súplicas ao que eu podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que clamava. Está se referindo quando Jesus estava em agonia, no Getsemane, é quando ele expressa que Jesus chorou. No capítulo de número 11 de João, do verso 34, do verso 35 e do verso número 36, está inserido assim na carta magna: e disse-lhe, onde puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. No verso número 35 está inserido, Jesus chorou. É a segunda vez que a Bíblia narra que Jesus havia chorado. No verso número 36 está inserido assim: disseram, pois, os judeus uns para os outros, vede como ele o amava. E a terceira vez que Jesus chora é justamente nessa passagem apreciada. Jesus, ele olha para a cidade de Jerusalém, e Jesus, vendo que a cidade estava entregue ao pecado, estava entregue aos desejos efêmeros da carne, Jesus percebe um estado de agonia tão grande no povo, que Jesus, ele não se comporta em si, que a Bíblia diz que Jesus chorou. Se o profeta Jeremias, amados e queridos, ele era conhecido como profeta chorão, ou profeta das lágrimas, era porque ele estava sempre se lamentando do estado deplorável de Jerusalém, do estado deplorável de Judá, que não queriam, aleluia, ouvir a palavra do Senhor, que não queriam ouvir a palavra de Deus. Nós podemos nesta menção entender que Jesus estava do mesmo jeito, olhando para um povo que estava alheio a tudo quanto ele dissera, a tudo quanto ele falava. Outra coisa que me chama a atenção é que nesta passagem aqui, dentro da semântica ou da hermenêutica do texto, nós vamos observar que Jesus está falando acerca de uma profecia. Jesus está dizendo que chegará dias que os teus inimigos irão te sitiar, irão botar trincheiras diante de ti, irão te apertar por todos os lados, e tu não conhecerás como serás o dia da sua visitação. Jesus estava
aqui profetizando, como está inserido em Mateus capítulo de número 24, Jesus está dizendo, quando as mais de 9 legiões romanas, com o general Tito Flávio Vespasiano, sitiam a cidade de Jerusalém, onde mais de 1 milhão de judeus perderam a sua vida, onde mais de 1 milhão de judeus tiveram as suas vidas ceifadas. E nesta passagem aqui, Jesus está trazendo, aleluia, a memória deles. Jesus está falando de algo que irá acontecer, de algo que irá acontecer com aqueles que não querem, aleluia, aceitá-lo. Jesus, nessa passagem, ele fala sobre a visitação. Jesus está citando aqui, amados e queridos, no período da visitação do Senhor, no período da visitação de Deus para fazer juízo sobre a face da terra. Não obstante a isso, se faz necessário dizer para vós outros que todas as vezes que o povo, aleluia, se alienava de Deus, todas as vezes que o povo buscava, aleluia, nos ídolos, todas as vezes que o povo quebrava a lei mosaica, a lei que foi dada no Monte Sinai, todas as vezes que o povo não queria mais cumprir os preceitos da moral, que o povo não queria mais viver em adoração ao Deus vivo, Deus, aleluia, ele sempre falava com o seu povo. No livro de Sofonias, capítulo de número 1, do verso número 12, é uma das expressões mais lindas e mais terríveis que eu acho da Bíblia. Deus está falando na boca do profeta Sofonias, naqueles dias ou naquele tempo, expatriarei Jerusalém com lanternas e castigareis os homens que estão assentados sobre as suas fezes, dizendo no seu coração: Deus não faz o bem e Deus também não faz o mal. Você está entendendo o que Deus está falando na boca do profeta Sofonias? É como se Deus me permita usar de antropomorfismo, é como se Deus estivesse andando pelas ruas de Jerusalém, é como se Deus estivesse andando pelas ruas da cidade com uma lanterna nas suas mãos e vasculhando na escuridão como o povo estava se portando. A visão que Deus tinha, o que ele fala para o profeta, é que o povo estava assentado sobre as suas fezes. Agora observe que expressão forte para nós ouvirmos nessa noite. É como se o povo não estivesse nada aí para os predicados da moral, para os predicados da saúde. O povo não se preocupasse mais com a sua aparência. O povo estava vivendo agora do jeito que eles queriam. E Deus diz para o profeta que ele iria esquadrilhá-lo com uma lanterna na mão. Logo nós entendemos aqui, amados e queridos, que Deus está dizendo na boca de Sofonias que nada que o povo deles está fazendo em oculto que vai ficar no oculto, que Deus, com a sua lanterna nas mãos, Deus vai trazer tudo à tona. E você sabe muito bem que lanterna é essa. Salmo número 119, verso número 105, está inserido assim no livro da capa preta: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O povo já vivia na escuridão, porque todo aquele que não gosta de Bíblia, todo aquele que não gosta da palavra, é que vive na escuridão, porque a Bíblia, aleluia, ela tem o poder de nos confrontar. A Bíblia tem o poder de mostrar as coisas que existem no nosso interior, que nós estamos ocultando. Por isso que Deus, ele usava os profetas desciam, aleluia, para fazer o seu ofício de profeta, com a palavra na boca, com a lanterna, aleluia, na boca. Quando eles abriam a boca, logo apareciam os pecados do povo. Por isso que a Bíblia Sagrada, em Abacuque, capítulo de número 3, do verso número 2, o profeta Abacuque diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A expressão que Abacuque está dizendo é porque Deus está anunciando a destruição de Jerusalém. Deus estava mostrando para o profeta Abacuque que viria uma grande nação que iria sitiar Jerusalém.
que aquele povo que havia chamado para ser vitorioso, agora voltariam a ser escravos, voltariam para passar perrengue, da mesma maneira que passaram na mão de Faraó, da mesma maneira que ficaram quando estavam lá nas mãos do rei do Egito. Deus estava dizendo para Abacuque que ele iria pesar a mão, que a mão dele seria pesada sobre o povo. Deus estava dizendo mais ou menos assim, que ele iria fazer uma visita ao pecado do povo. É o tão terrível dia da visitação. Sofonias capítulo de número 1, do verso número 14, a Bíblia Sagrada diz, está inserido na Bíblia, que uma geração de pastores por aí não gostam mais, que uma geração de pregadores por aí também não gostam. Eles não gostam de quem prega a Bíblia, eles não gostam de quem cita uma Bíblia, e preferem mais ficar enrolando o povo com conversa fiada, porque eu sei que a Bíblia, quando ela é pregada, ela divide a nossa alma, ela divide o nosso espírito. A Bíblia traz a lume aquilo que está escondido. E Abacuque disse, por isso ele falou, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Sabe o que Abacuque está dizendo? Eu sei que tudo que o Senhor está falando vai se cumprir. Eu sei que tudo que o Senhor está falando aos meus ouvidos irá se cumprir. No verso número 1 de Abacuque 3, a Bíblia diz que Abacuque chorou sob o som de sons de norte. O que é isso, pastor Luciano? É chorar em voz alta, é chorar para Deus se Deus muda o quadro, é invocar o nome do Senhor. Mas ele sabia que a palavra ela iria se cumprir. Quando eu vejo todo o paralelo que nós estamos vivendo, quando eu percebo tudo que está aos nossos arrebaldes, em nossas cercanias, algumas pessoas ficam tristes, algumas pessoas ficam bicudas. Quando eu vejo tudo que está acontecendo em todo o quadrante do planeta Terra, o meu espírito, ele se alegra. O meu espírito se alegra no Senhor. Primeiro, porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Mateus 24:35. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. Ela não passará de forma alguma. A palavra permanece. E nós estamos sendo contemporâneos, mais do que as gerações passadas, de ver a Bíblia se cumprindo paulatinamente diante dos nossos olhos. O profeta Isaías, no capítulo 55, do verso número 11, ele diz assim: assim será toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará tudo quanto me apraz, aleluia, e prosperará naquilo que eu enviei. O profeta Isaías, amados e queridos irmãos, o profeta messiânico, ele estava fazendo as narrativas do período que Deus iria visitar o seu povo com ira. Ele estava falando acerca de tudo quanto Deus faria, de tudo quanto Deus iria pesar sobre o seu povo. Observe, amados e queridos irmãos em Cristo, a Bíblia Sagrada de Isaías, capítulo de número 6, do verso de número 1, está inserido assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Se nós pararmos para analisar o contexto dessa passagem, é que o povo vivia no período da monarquia. Eles não queriam mais que Deus governasse a vida deles, porque Deus, aleluia, Deus era muito rígido, Deus era santo por demais. Eles não queriam ser confrontados pela santidade de Deus. Não é assim nos dias de hoje. As pessoas saem da igreja e botam falha no pastor, e botam falha na missionária, botam culpa na igreja toda, mas nunca elas culpam a si mesmo, porque a palavra ela confronta, a palavra da verdade ela nos confronta, ela mostra os nossos defeitos. E quando ele diz no ano em que morreu
rei Uzias. Significa logo dentro do contexto que o trono onde Uzias estava sentado agora estava vazio. Isaías não tinha mais a proteção do rei, Isaías não tinha mais a segurança do rei Uzias. Quando o trono ficou vazio na terra, que o profeta Isaías olhara, ele olhou outro trono no céu, do qual Deus estava sentado nele, do que o trono estava ocupado. Deus estava dizendo: eu continuo no controle de tudo, sou eu que dou as cartas, sou eu que mando, sou eu que faço. Por isso que ele viu aquele trono. Isaías capítulo de número 2, do verso de número 21, está inserido assim no livro da capa preta. E desceu pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da sua glória e da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Agora olha que coisa terrível essa expressão. Vem comigo, delira nas escrituras e seja contemporâneo. É uma das poucas das vezes, se não a única na Bíblia Sagrada. Até então eu não encontrei outra. Sempre que eu vejo falar do trono de Deus, eu vejo que Deus está sentado no alto e sublime trono. Estava Ezequiel às margens do rio Quebar. Quando Ezequiel olhou para a banda do norte, ele viu que vinha um fogo que vinha mexendo de bem, bailando. Era um fogo que vinha sacudindo de um lado para o outro. Ele percebe um som de buzina muito alto, a ventania, as margens do rio Quebar. E quando o profeta olha para cima, ele vê os querubins, aleluia, que são a base do trono de Deus, com seus 4 rostos, que representa a criação. Primeiro rosto, o rosto de águia, a rainha dos animais que voam. Nenhum animal consegue ficar sobre a tempestade e abrir as suas asas e ficar como se estivesse contemplando a tempestade. Somente a águia pode fazer isso. Em meio à tempestade, ela abre as suas asas e fica pairando, e fica parada. É um dos rostos do querubim. O outro rosto é o rosto do boi. Boi é o maior animal domesticado pelo homem, que o homem conseguiu ter domínio. O terceiro rosto que vem do querubim é o rosto do leão, que por mais de 25 quilômetros, quando ele ruge na savana, todos os outros animais aquietam, porque sabe que o rei da selva vem aí. Mas o primeiro rosto que vem dos querubim é o rosto do homem, da coroa da criação de Deus, que foi feito para a adoração do teu nome. E os querubins vinham girando e giravam entre si. Eles vinham girando, asas por dentro, asas por fora. O trono está parado em cima, mas quem vai embaixo vai mexendo e vai movendo. É um trono móvel de Deus, é um trono de Deus que se movia. A Bíblia Sagrada, aleluia, está dizendo que Deus se levantou do seu trono para assombrar a face da terra. Você precisa parar para analisar isso. Você não pode ouvir essa expressão e passando batido, como se nada tivesse acontecido. Está dizendo aqui, amados e queridos, o profeta Isaías diz que os homens vão correr da presença de Deus. Eles vão procurar os outros da caverna, eles vão procurar as concavidades da rocha, para fugir da espantosa, da majestade, da glória do Deus vivo, porque Deus está em pé do seu trono para assombrar a face da terra. Você não tem ideia do que é um Deus irado se levantar para julgar um povo que não quer saber do seu nome, que não quer adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus está, a igreja do Senhor, se levantando sobre a face da terra, porque Deus procurou homens que pudessem intervir pelo povo. Deus procurou homens que estivessem na posição, mas todavia Deus não encontrou. Observe o que a Bíblia Sagrada diz em Ezequiel capítulo
estivesse tapando o muro, e busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante eu e eles, todavia eu não encontrei. A Bíblia Sagrada nos diz, no Salmo 89, no verso número 14, justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e amor vão diante da sua face. O que é que o salmista está dizendo? Que Deus, ele prova o seu amor para com os homens quando ele levanta profetas na terra, quando ele avisa, aleluia, acerca dos seus desígnios, acerca dos nossos erros, acerca dos nossos pecados. Quando Deus levanta homens para levar a sua genuína palavra, por isso que, aleluia, o amor, a misericórdia e a verdade estão perante a sua face, mas a base do trono de Deus, ela permanece como justiça e juízo. Se Deus está constantemente sentado no trono, é porque Deus sabe que chega a hora dele fazer juízo, dele fazer justiça sobre a face da terra. Ezequiel disse que Deus buscou entre, aleluia, o sacerdote, e os sacerdotes prevaricaram. Os sacerdotes não adoravam mais a Deus. Os sacerdotes, eles pegavam do povo e levavam para Deus, mas estavam corrompidos. Deus buscou nos profetas. Os profetas, eles pegavam de Deus e levavam para o povo, mas os profetas aqui em Jerusalém, eles estavam com as vidas tortuosas, eles viviam de mentira, eles viviam de enganar o povo com mentira. Parece que nós estamos vivendo dias semelhantes como aqueles. Deus buscou também no meio dos príncipes, mas os príncipes também oprimiam e castigavam o povo. Deus buscou alguém no meio do próprio povo, mas o povo estava fazendo algo que Deus detesta, estava oprimindo os estrangeiros, oprimindo o aflito. Deus detesta, amados e queridos, quando o povo dele não apoia o estrangeiro, porque ele diz na sua palavra: foste estrangeiro lá no Egito, você é estrangeiro em terras estranhas. Por isso que Deus detesta quando nós oprimimos quem é de fora. Deus disse que buscou no meio deles e não achou ninguém. O profeta Jeremias, ele vai mais além. Jeremias capítulo 23, no verso número 1, olha o que o profeta Jeremias diz: poucos pastores eu ouvi nos meus quase 30 anos de crente. Cita essa passagem, está escrita assim: ai dos pastores que destroem e desprezam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Do verso número 2 ele fala: portanto assim diz o Deus de Israel acerca dos pastores que apacentam meu povo. Vós, aleluia, dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste e não visitaste. Deus diz assim: eis que eu visitarei. Deus está dizendo para os profetas de Israel: por vocês não cuidarem das minhas ovelhas, por vocês não cuidarem das minhas ovelhas, não cuidar das feridas, não visitar as minhas ovelhas, Deus disse para os profetas: eu vos visitarei. Agora imagine aí, Deus dizer: eu vos visitarei, eu vou visitar vocês. É como ele fala em Amós capítulo 4, verso 12, como ele diz assim, aleluia: prepara, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Nós entendemos nessa noite, amados e queridos, que o Deus que eu sirvo, o Deus que você adora, ele é um Deus, aleluia, que ele não muda. Ele é um Deus que ele permanece o mesmo. Ele é um Deus que ele faz justiça. Ele é um Deus que ele visita o povo como está em pecado. Deus, ele levanta a sua ira da sua aljava, raiz é que são, que ele lança sobre a face da terra. É a ira de Deus, amados e
queridos, mas nós lemos nessa noite Jesus Cristo chegando, aleluia, e olhando para a cidade de Jerusalém, e Jesus Cristo falando acerca da visitação. Observe que Jesus Cristo fala em Mateus capítulo de número 23, do verso 37, está inserido assim na Bíblia: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedrejam os que a ti são enviados. Quantas das vezes eu quis te juntar, como a galinha ajunta os pintarinhos, e tu não quiseste. Jesus em Mateus capítulo 23, do verso 37, Jesus está fazendo mais uma alusão a Jerusalém. Quantas das vezes Deus quis cuidar daquele povo, quantas das vezes Deus levou os profetas, enviou seus servos, e o povo não quiseram ouvir, muito pelo contrário, mataram os profetas do Senhor, apedrejaram os homens de Deus, matando o profeta, calou-se a voz de Deus na terra, apedrejando o profeta, foi a voz de Deus silenciada. Observe que Jesus Cristo, ele fala acerca de um povo assim. A Bíblia Sagrada de João capítulo 12, verso número 48, quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que eu tenho proferido há de julgá-los no último dia. Observe aqui, amada igreja, que nós vivemos em um período que se tem uma ideia estranha acerca de Deus. Tem um bispo aí na internet, no YouTube, eu não sei muito bem o nome dele, mas o que esse bispo muito tem é seguidores sobre todos os lugares. Quem foi aqui que nunca recebeu a mensagem desse bispo? Quem foi aqui que alguém nunca mandou a oração do bispo? Como é o nome dele? Bispo quê? Como? Quem? Um tal de bispo Bruno Leonardo. Desse bispo Bruno Leonardo, ele é a coqueluche. Todo mundo diz que esse aqui é o meu pastor. Eu nunca vi esse camarada exortando ninguém. Eu nunca vi esse camarada falando acerca de pecado. Mas essa geração, eles gostam disso. Eles gostam de uma faca na orelha. Eles gostam de ouvir esse tipo de oração. Aí todo mundo é como se fosse a Ave Maria que passa todo dia 6 horas nos rádios. Todo dia 6 horas o povo está ouvindo a Ave Maria, os católicos. E agora os evangélicos agora já tem até essa Ave Maria, que é esse bispo Paulo Leonardo. Porque ele não prega a verdade. Eu duvido se ele falasse sobre pecado, sobre juízo, sobre adultério, homossexualismo, vício nas drogas, prostituição, se ninguém queria ouvir ele. Aqui Jesus está dizendo: aqueles que a mim não recebem, aqueles que a mim rejeitam, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho proferido, Jesus está dizendo aqui, amada igreja do Senhor, para o povo que conhecia de fato, que havia visto Jesus sobre a face da terra, para o povo que ouviu, aleluia, os seus sermões. Observe o que a Bíblia Sagrada nos fala em 1 Timóteo capítulo 4, verso número 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Observe doutrina de demônios, verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a sua própria consciência. Observe aqui, igreja, que nós estamos em um período muito perigoso na cidade de Itabuna. Nós vivemos um período hoje, no crepúsculo do mês de junho, o mês de festa junina. Eu acredito que nunca se houve na história de Itabuna um período que muitos dos pseudos crentes se desviaram. Quando você vai para a rede social, o que teve de crente lá no Arrocha, o que teve de crente ouvindo a endemoniada da Ivete Sangalo, o que teve de
crente, ouvindo aquele outro, não sei quem lá, Lima. Gente, uma ruma de crente que se diz servo do Senhor, adorando Satanás, usando até o look da moda, umas roupas coladas, é um couro, eu não sei que matéria é aquele, mas pessoas que dizem que são crentes, que abrem a boca para dizer que está repreendido, mas na verdade apostataram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, dando ouvido a demônios, e tem até aqueles que dizem que não tem nada a ver. Jesus olhando para Jerusalém e diz que não saberiam o dia da sua visitação, que não saberiam o dia que Jesus iria visitá-los. Observe nessa noite como eu tenho medo deste negócio. Jesus, na sua visitação, existe algumas áreas que ele vai visitar, e a área que mais me assusta é que Jesus, ele vai visitar a sua igreja. Jesus, aleluia, ele vai visitar o lugar onde o povo chama pelo seu nome, o lugar onde o povo exalta o seu santo nome. Jesus vai nos visitar, mas vai nos visitar com justiça. Alguns pensam por aí que Jesus Cristo não, isso é conversa piada de pastor quadrado, de pastor conservador. Jesus Cristo, ele é amor, Jesus é só amor. Vocês, os que pensam assim, não conhecem Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 7 verso 21 está dizendo assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus está dizendo que nem todo mundo que prega, que louva, que chama o nome dele vai entrar no reino dos céus. Eu tenho medo dessa passagem, porque eu estou há quase 30 anos com o nome de Jesus na boca. Eu estou pregando há quase 30 anos o nome de Jesus Cristo. Eu estou louvando há quase 30 anos o nome de Cristo. E ele diz mais ainda no verso de número 22: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos milagre. Observe o nível de pessoas que Jesus está botando à sua esquerda, pessoas que chamavam o seu nome. Primeira questão, conheciam a Cristo, pessoas que profetizavam, expulsavam demônio, faziam milagres, faziam maravilha. Segunda tese, pessoas que tinham poder. Jesus vai dizer para esses no verso 23: então dirá, aleluia, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Eu não entendo que evangelho é esse, que a pessoa gosta de forró, que a pessoa gosta de pastor mundano. Eu não entendo que evangelho é esse que nós estamos vivendo. E quando você fala acerca deles, logo eles saem da igreja, logo eles saem falando mal do pastor de todo mundo. Quando você fala acerca desse povo que pratica a iniquidade, logo eles ficam, aleluia, rubicundos, logo eles ficam bicudos. Mas Jesus está dizendo para quem adorava o seu nome, para quem ele usava, mas tinha, aleluia, uma vida de iniquidade, tinha uma vida, aleluia, de fazer iniquidade. Mateus 24 verso 12 está inserido assim na Bíblia Sagrada: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Se eu fosse você nessa noite, eu dobrava a sua pensão para nós não sermos inseridos naqueles que pregavam bem, naqueles que louvavam, naqueles que expulsavam o demônio, naqueles que Deus usava. E naquele grande dia, por causa da nossa conduta indecente, por causa da nossa conduta misteriosa, Jesus dizer
visitação, é o tempo da visitação. A expressão iniquidade na Bíblia, ela significa negação das leis, dos mandamentos sagrados de Deus. Quando Deus diz, vós que praticais a iniquidade, é todo aquele que não gosta de Bíblia, é todo aquele que não gosta de seguir a lei do Senhor, é todo aquele que não quer andar num parâmetro divino. Apartado de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando ele diz, aleluia, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O que ele está dizendo é para que nós ficamos atentos, para que eu e você que estamos aqui nessa noite esteja na torre da vigilância. Pode viver a iniquidade quem quiser, pode viver uma vida dissoluta quem quiser, pode viver com a vida de carnalidade, pode viver com a vida de pecado quem quiser. Nós precisamos nos manter firmes, nós precisamos nos manter firmes, porque chegará o dia da visitação. Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse quando seria o dia da sua visitação. Observe, amados e queridos, em Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada nos fala, Provérbios capítulo 29, do verso número 18, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas olhe só, mas bem-aventurado é aquele que guarda a lei. Olha que coisa interessante, sem profecia no arraial, o povo se corrompe, mas Jesus, o profetista, vai colocar a parte B do versículo acima da primeira, mas bem-aventurado é quem guarda a lei. Olha a lei, pastor, olha a lei aqui qual é. Bem-aventurado é quem guarda a Bíblia Sagrada. É o dia da visitação, é o dia da visitação, amados e queridos. A Bíblia Sagrada em 2 Timóteo capítulo número 4, do verso número 10, vai nos trazer uma expressão de um homem que ele personifica aquele que foi para o mundo. Observe aqui, se não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo em 2 Timóteo capítulo 4, do verso 10, ele diz assim: Demas me abandonou, amando o presente século. Não é necessário eu ficar aqui tentando me explicar. Paulo está dizendo, amados e queridos, que Demas que havia andado com ele, que Demas que ouviu falar do Senhor Jesus, que Demas que havia visto milagres através da vida de Paulo, que Demas que havia se convertido, agora havia abandonado a Deus, havia abandonado a Jesus e amando o presente século, deixou de amar Jesus e passou a amar o mundo. O que é o mundo, amados e queridos? Um sistema regido por Satanás, um sistema regido pelo diabo, onde não tem lugar para Cristo, onde não tem lugar para salvação. Nós conhecemos pessoas assim, de coração aberto e não coração fechado, abandonaram a Jesus Cristo, voltaram para fazer as coisas do mundo. Isso não é muito longe não, isso é perto da gente, isso é perto de nós. Como porventura, amados e queridos irmãos em Cristo, eu tenho que lhes pregar outra mensagem, senão uma mensagem que me deixe em alerta. A Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 17, no verso 32, Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha o que Jesus Cristo diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O que foi que a mulher de Ló fez? Deus estava visitando Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre desceu do céu e destruiu Sodoma e Gomorra, Ademar e Zeboim, cidades adjacentes daquela localidade. Deus estava destruindo um povo que havia se esquecido dele, que não queria saber mais dele. Mas quando Deus estava
as coisas mundanas, como se estivesse presa à vida que ela vivia em Sodoma. Você e eu, nós estamos vivendo uma vida constante de perigo, estamos cercados de todos os lados de um novo tipo de crente que não dá testemunho, um novo tipo de crente que quer viver de qualquer maneira, novos ministérios que estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Isso não tem nada a ver. Para que tudo isso? Para que toda essa coisa? Estamos vivendo esse novo evangelho. Mas observe uma coisa aqui, dobre a sua atenção, que a Bíblia Sagrada nos diz em 1 Pedro, capítulo de número 4, do verso 17, a Bíblia diz assim: é hora que comece o julgamento. Se primeiro começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho? No verso 18 está inserido assim na Bíblia Sagrada: e se o justo, aleluia, apenas se salva, onde, aleluia, aparecerá o ímpio? A Bíblia está dizendo que dentro da igreja de Deus, ele vai separar quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Você sabe muito bem, porque está dentro, aleluia, da exegese desta mensagem. Nem todo mundo que está na igreja será salvo, nem toda a igreja que tem placa será salvo, nem todos os pastores que pregam serão salvos, nem todo aluno que louva será salvo. Deus, ele vai julgar a igreja dele sobre a face da terra. Olhe para cá, por favor. Eu estou no crepúsculo dessa mensagem. Jesus Cristo, ele será o grande juiz. É Jesus que será. Paulo diz, aleluia, em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz: louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai nos fazer uma alusão acerca desse Cristo. Observe, amados e queridos irmão, em Cristo Jesus, quem irá julgar a mim, quem irá julgar você, quem irá julgar o mundo, é o Jesus Cristo que eles não querem. 2 Timóteo capítulo 4, verso número 6, Paulo diz assim: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida é chegado, todavia combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora o justo juiz, aleluia, Paulo chama ele de o justo juiz. O justo juiz que Paulo está falando está inserido em Mateus 16, 27. Olha o que a Bíblia diz: mas o Filho, aleluia, virá com grande glória e com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo a sua obra. Olha o que Mateus está dizendo: que o Filho então virá com grande poder e glória, com os seus anjos, aleluia, com a sua comitiva, e vai dar a cada um segundo as suas obras. Parece que nós estamos num período de fazer evangelização dentro da própria igreja. Parece que nós estamos num período de tentar salvar os que estão dentro do aprisco, porque o mundo lá fora, eles não querem saber de Jesus, eles odeiam Jesus Cristo, eles odeiam a sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, que pegues a palavra, lista em tempo e fora de tempo, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Verso 10: porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comissão dos ouvidos, anotarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, desviarão
nós vivemos. Olhe para cá, por favor. Tem pessoas por aí que o pastor já está no quinto casamento. Tem pessoas por aí que o pastor tem uma vida de mau exemplo, que o pastor tem a vida toda atrapalhada. Mas tem aqueles que defendem esse homem, que é um péssimo exemplo como pai, um péssimo exemplo como gestor, é um péssimo exemplo na sociedade. Mas eles defendem com unha e dente, estão pegados e apelados a homens. Vai ver porque o cara é bonito, vai ver porque o cara prega bem, vai ver porque o cara tem dinheiro, e eles ficam aos arredores desses homens. A sã doutrina já não entra nos seus ouvidos. Deus, ele vai fazer justiça, visitação sobre a face da terra. João capítulo 5, verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Atos capítulo de número 10, verso 42. E foi ele mesmo que nos mandou pregar todas as pessoas e testemunhar que foi ele que Deus constituiu de juiz dos vivos e dos mortos. Jesus olhou para a cidade de Jerusalém. Ah, se tu soubesse o dia da sua visitação. Me permita aplicar para nós outros, me permita aplicar para a igreja do século 21. É como se Jesus, olhando do parapeito da eternidade, olhasse para toda a terra, especialmente aqui para o Brasil, e falasse assim: ah, igreja amada, ah, se tu soubesse a quem pertence a sua paz, ah, se tu soubesse, e não seria pega de surpresa no dia da visitação. Algumas pessoas pensam que Jesus não vai voltar mais. Algumas pessoas não pregam mais sobre o arrebatamento, não pregam mais isso, porque isso não enche igreja, isso não dá agenda a ninguém. Esse evangelho lá da década de 80, ele não serve mais. Alguns preferem os coach, alguns preferem conversa afiada. Mas eu quero nessa noite que eu ministrei a palavra